E aí, meus torcedores do Bayern de Munique e fãs de futebol europeu, bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal e vamos falar sobre o Upamecano no Real Madrid. Será que vai acontecer? Qual que é o plano do Real Madrid? Qual que é a questão do Bayern nesse negócio? O Bayern vai renovar com o Upamecano, sim ou não? Vamos discutir tudo isso. E só antes da gente falar, por favor, queria pedir, quem gosta do canal, se inscreva, deixe o like, compartilhe com outras pessoas que gostam desse assunto e podem comentar à vontade, sempre só tendo respeito. E só queria avisar que hoje eu também fiz outro vídeo falando sobre o Xavi Simons e o Uli Hoeneß, que basicamente impediu o Xavi Simons ser contratado pelo Bayern. Esse vídeo tá muito bom. E também vou fazer um vídeo amanhã sobre o sorteio da fase de Liga da Champions, falando sobre o sorteio do Bayern. Mas sobre o Upamecano, a situação é bem complicada, né? O Upamecano só tem mais um ano de contrato com o Bayern, ou seja, daqui a um ano ele vai sair de graça se o Bayern não renovar. E já tem outros times ficando de olho, principalmente o Real Madrid. Acho que melhor a gente falar da notícia do Real Madrid, depois a gente fala sobre a situação do Bayern. Acho que é melhor. O Real Madrid está interessado em contratar o Upamecano e está atraindo ele com um contrato lucrativo para conseguir contratar ele a custo zero na próxima temporada. Assim como o Real Madrid já fez com o Alaba no passado, né? O Alaba que também era do Bayern. As negociações entre o Upamecano e Bayern estão atualmente suspensas. A posição do jogador é clara. Se o clube não conseguir acomodá-lo mais, do ponto de vista financeiro, um acordo provavelmente será difícil. Vamos por partes porque tem muita coisa aqui, muito assunto interessante. Primeiro, a questão do Real Madrid com o Upamecano. Faz todo sentido eles contratarem ele. Faz todo sentido esse interesse do Real Madrid. Por quê? Cara, o Upamecano é um dos melhores zagueiros do mundo hoje. Eu sei que tem pessoas que... Eu sei que ele ficou muito marcado pelos erros na temporada 22-23, principalmente contra o City. Ali foi uma fase muito ruim dele. Mas desde que o Kompany chegou, o Upamecano é um dos melhores zagueiros do mundo. Infelizmente, de vez em quando ele dá umas desligadas e faz umas atrapalhadas, mas vem sendo bem pouco, vem sendo raro quando isso acontece. E a verdade é que hoje ele é um dos melhores zagueiros do mundo. E ele tem o perfil perfeito pro Real Madrid. Que é o quê? Um cara físico que tromba com o atacante, ele é rápido, marca muito bem, tem boa saída de bola. Cara, é literalmente perfil perfeito. Igual Militão, Rudiger, esse tipo de zagueiro. E é excelente, é exatamente o que o Real Madrid precisa, até porque o Militão vem de duas lesões de joelho, duas lesões de ligamento de joelho, que é até pior. O Rudiger também na última temporada jogou um tempo meio machucado. Então, cara, faz total sentido o Real Madrid querer ele. E também essa questão de contratar ele de graça, porque essa vem sendo uma política do Real Madrid. Eles fizeram isso com a Alaba, fizeram isso com o Arnold agora, o Mbappé. Então o Real Madrid tem adorado contratar jogador de graça. Esperar o contrato acabar. O Real Madrid já começa a falar no ouvidinho do jogador um ano antes. Ó, não renova que a gente te contrata. E daí pega o cara de graça. É a cara do Real Madrid. Então assim, faz muito sentido. E o Real Madrid também está interessado no Konaté, que é outro zagueiro também desse perfil. Eu não sei se o Real Madrid vai contratar Konaté e o Upamecano, se eles conseguirem, né? Vamos lá, não quer dizer que o Real Madrid está interessado, que eles vão conseguir também. Mas eu não sei se eles vão contratar os dois. Até faz sentido se o Real Madrid quiser jogar com 3 zagueiros, né? Porque daí eles colocam lá o Rudiger ainda para revezar, o Upamecano, Konaté e Huijsen. 4 zagueiros excelentes. Se o Xabi Alonso quiser jogar com 3 zagueiros, faz muito sentido até contratar os dois. E assim, é o que eu já falei pra vocês. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás falando substitutos pro Kim Min-jae e pro Upamecano. Eu falei, se o Bayern perdeu o Upamecano de graça, contrata o Konaté, que o Real Madrid também tá atrás. Porque o Konaté tem esse perfil e é um jogador excelente que chegaria de graça também. O ruim é que o Konaté tá na mira do Real, então pode ser que o Bayern não consiga atravessar. Mas essa é a parte relacionada ao Real Madrid e se o Real Madrid pode ter interesse ou não. Só que tem outra coisa. Vamos ler aqui entre as linhas, não é só o superficial, vamos entre as linhas. A posição do jogador é clara. Se o clube não conseguir acomodá-lo mais, do ponto de vista financeiro, um acordo será difícil. Ou seja, ele quer mais salário. E é o que eu já falei pra vocês, é o problema do salário do Bayern. Quando o jogador começa a fazer esse tipo de coisa assim,
O Bayern, no final, se o jogador tá jogando bem, o que o Upamecano está, o Upamecano hoje é o melhor zagueiro do Bayern. O Bayern sempre aceita e acaba cedendo e paga o salário que o cara quer. O Bayern sempre paga o que o jogador tá pedindo. Se ele tá jogando bem, obviamente. Uma política que às vezes dá certo porque o jogador tá jogando tanto que você não pode perder ele. Mas às vezes é prejudicial. Por quê? Sabe qual é o salário que o Upamecano tá pedindo? Pelo menos é o que saíram nas notícias anteriores. 15 milhões de euros por ano. Milhões de euros por ano. E daí, sabe quem ganhou esse salário? O Davis. Esse é o salário atual do Davis, que acabou de renovar no começo desse ano. E o Davis estava numa situação muito parecida do Upamecano. Um ano de contrato, jogando bem, voltou ao melhor nível. Então, são situações muito parecidas e o Upamecano quer o mesmo salário do Davis. Por isso que é difícil falar que o Bayern tem que pagar pro Upamecano, porque se paga o que o Upamecano quer, vai vir um novo jogador falar, você renovou com o Upamecano, eu quero a mesma coisa. Daí fica nessa bola de neve. Mas a questão aqui, mais importante, é que o jogador quer um aumento salarial. E por que eu tô falando isso? Porque isso tem uma coisa tão interessante entre as linhas. Olha onde saiu essa notícia. Esse AutoBelly e o CF Bayer são fontes da Alemanha, não são fontes da Espanha. E é uma coisa que eu tô aprendendo recentemente e que eu acho interessante vocês perceberem isso. Se sai na Espanha, provavelmente, quem tá vazando a informação para a imprensa, porque a imprensa só publica a notícia se tem alguma fonte, se alguém tá passando a informação. Então, se sai na Espanha, provavelmente é o Real Madrid dando a notícia. Mas como saiu na Alemanha, provavelmente são os empresários do Upamecano soltando essas informações, dando informações para as mídias alemãs, para ver se consegue, não é cutucar o Bayern, mas para pressionar, isso é a melhor palavra, pressionar o Bayern a pagar o que o Upamecano quer. Basicamente é isso que está acontecendo. Se o Bayern vai pagar ou não, não sei. Se deve pagar ou não, é muito complicado. É o que eu disse pra vocês. Ao mesmo tempo que eu acho que não deve perder o Upamecano, que ele tá jogando muito bem mesmo. Ele realmente tá jogando muito. Ao mesmo tempo que eu penso isso, eu sei que é uma bola de neve quando você aceita pagar o que o cara quer. Eu sei que tem problemas que vão vir pro futuro, e não pro presente só. E daí, pra gente continuar aqui, sobre as negociações do Bayern. Ainda não tem um acordo entre o Bayern e o Upamecano, obviamente, sobre a questão salarial. Está sendo discutido um contrato até 2030. O Eber está fazendo de tudo para renovar o contrato dele, mas mantém calma e a paciência. As negociações estão em andamento. Vários clubes importantes estão monitorando a situação, obviamente. Eu até acho que, de verdade, se o Upamecano sair do Bayern, tem grande chance dele ir pro Real Madrid ou pro PSG, porque ele é francês, né? E ele tem um perfil que é excelente pro PSG. Um perfil excelente. Mas assim, eu não acho que o Bayern vai trabalhar na questão do Upamecano agora. Porque é final de janela, o Bayern precisa contratar. Só que assim, acabou a janela, isso é uma coisa muito importante. Acabou a janela, uma das prioridades do Bayern é renovar com o Upamecano o quanto antes. Ou pelo menos fazer esse processo o quanto antes, porque se der errado, você já pensa no substituto. Então, cara, se o Upamecano não for ficar, o Bayern tem que trazer um substituto e tem que fazer isso logo. E se for para renovar, faz o quanto antes, porque quanto mais se estender, pior a situação. Essa é a grande verdade. Então assim, se ele vai pro Real Madrid ou não, não sei. Faz muito sentido esse rumor daqui a um ano, faz sentido. Mas que nem outra coisa importante que eu esqueci de falar pra vocês dessa fala aqui. A posição do jogador é clara. Se o clube não conseguir acomodá-lo financeiramente, o acordo não será possível. Ou seja, que nem eu disse, ele tá pressionando o Bayern pela oferta financeira. Se ele tá pressionando o Bayern, quer dizer que ele quer continuar no Bayern. Porque ele poderia dizer, não, eu quero ir pro Real Madrid. Então eu acho que a prioridade do Upamecano ainda é o Bayern. Só que ele quer um aumento salarial. E ele tá fazendo de tudo por isso. O Bayern vai pagar o que ele quer? Não sei. Talvez, se eu fosse o Bayern, eu chegaria nele e falava assim, 15 milhões por ano não dá. 15 milhões por ano é muito. Mas a gente pode pagar 12 milhões de euros fixos mais 3 em bônus por performance. 13 fixos mais 2 em bônus. Talvez pagar o que ele quer, mas colocar um pouco de bônus por performance. Pra fazer ele querer continuar jogando bem, obviamente. Pra não acomodar o jogador. Talvez, se eu fosse Bayern, eu faria isso. Mas é uma situação pra gente ficar de olho. Ele não vai ser contratado pelo Real Madrid agora.
Eu acho que ele quer renovar com o Bayern, então isso vai se estender e a gente tem que acompanhar essa novela. Quando acabar essa janela de transferências, esse é um caso pra gente ficar muito, mas muito de olho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, se inscrevam, deixem o like, compartilhem e comentem. Valeu!